Olá, estamos juntos outra vez, o que é muito bom, pelo menos para mim, espero que seja para você também. A gente sabe disso, que imposto e a morte são duas certezas absolutas da vida. O ano que vem começa, na prática, a reforma tributária a mexer com a nossa vida. Algumas leis estão sendo preparadas ao longo deste ano para que parte da reforma entre em vigor em 2026. Como é que ela vai afetar a nossa vida? Você vai se sentir melhor, vai haver redução na carga tributária, melhor aplicação, facilidade para pagar. O que o governo tem feito nos últimos tempos para poder melhorar o seu caixa, que ele gasta muito mais do que arrecada e, por isso, tem que fazer alguns ajustes, na verdade, aumento de impostos para compensar essa perda por conta dos gastos. Estes os assuntos deste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, para falar sobre tudo isso, o advogado tributarista Daniel Guimarães. Muito obrigado, é um prazer receber você aqui. Obrigado, Cassim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui batendo um papo sobre um assunto meio espinhoso. As pessoas não gostam muito de falar de tributação, mas a população tem uma característica em geral que não dá para fugir. Todo mundo é contribuinte de alguma forma, direto ou indiretamente. Eu acho até esse nome impróprio, viu? Contribuinte, eu sou de uma entidade benemerência, eu sou contribuinte, eu vou lá, pago mensalidade e tal. Agora, eu sou obrigado a pagar imposto, a gente precisa arranjar um outro nome para isso. A lei fala lá que a figura do contribuinte ela é de natureza compulsória, ou seja, não tem escolha. Você não tem escolha, então ou paga, não tem jeito. Eu me lembro quando mudaram a Previdência e passaram... mudaram o nome, o cara pagava a Previdência, depois ele falou assim, eu sou um contribuinte da Previdência. Não era, não. Não era contribuinte, porque as regras eram da Previdência, o índice para pagar era estabelecido pela Previdência, não tinha participação nenhuma, era o optante, né? Na verdade, você não optava por... Sem muito poder de escolha, né? Sem nenhuma. Poder de escolha, com certeza. Mas é a realidade, a gente tem que entender as mudanças, até mesmo para estar preparado para elas. Para a gente saber o que fazer, o que não fazer e como vai impactar as nossas vidas essa reforma tributária que vem aí. O Daniel, ele é advogado tributarista jurídico da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás. Você deve ter se aprofundado, até porque lida com empresários que são curiosos para ver como é que essa reforma vai nos atingir. O que você estudou da reforma? Cassim, na verdade, eu já estou nesse mundo tributário há 22 anos. Né? Comecei já há muito tempo atrás, comecei lá atrás como estagiário, depois me formei em 2005, já estou há 20 anos mexendo especificamente com direito tributário, então já convivi com a realidade de milhares de empresas aí em todo o Brasil. E de 2 anos e meio para cá, tenho trabalhado aí, estudado muito sobre a reforma, porque eu sei o quanto isso vai impactar na vida das empresas, dos sócios, da sociedade em geral. Então a gente está tentando acompanhar as mudanças. Confesso que o volume de informações é assustador, até mesmo para nós que trabalhamos na área fiscal, mas a gente tem que acompanhar. É inevitável essa mudança. A gente está acompanhando aí a emenda constitucional, a Lei Complementar 214, que foi editada no início desse ano, que são as primeiras regulamentações sobre a reforma. Lembrando que a gente está só numa primeira fase da reforma tributária. Ela vai até 2036, né? Na verdade, essa primeira fase da reforma tributária, que é a reforma tributária sobre o consumo, né? Nós vamos ter aí no mínimo 3 etapas de reforma tributária. A gente vai ter agora essa reforma tributária sobre o consumo, a gente vai ter também uma reforma tributária sobre a renda, imposto de renda, que já até começou a movimentação sobre isso. A gente vai ter uma reforma tributária sobre o patrimônio, e aí o seu ITBI, o seu ITCD, e ao mesmo tempo uma reforma tributária sobre a folha de pagamento. Essa reforma tributária sobre o consumo, que está começando a valer agora, que começa a entrar em prática em 2026, ela vai ter um período de transição aí de 7 anos. Então a gente vai até final de 32, com as mudanças, os 2 sistemas funcionando quase que ao mesmo tempo, para que ela passe a valer de forma plena só a partir de 2033. Então, são 7 anos aí de mudança drástica e transição cumulativa dos sistemas. Vai ser para quem mexe com tributação, para os empresários de modo geral,
Eu acho, dentro da minha ignorância tributária, só como um pagador de impostos, vai ser um complicador enorme. Se com um sistema tributário já é difícil, conciliar dois sistemas tributários simultâneos para que lá na frente só reste um, vai ser muito complicado. Como é que vai ser estes anos até a definição de um sistema só? A gente acaba brincando com isso aí, dizendo que se a vida do contador já era difícil, agora ficou 2 vezes mais difícil. Porque dificilmente o empresário vai querer pagar 2 vezes para ele. Então a contabilidade vai ter que se virar nos 30 e realmente fazer os 2 sistemas ao mesmo tempo. A gente vai ter aí uma primeira mudança mais radical no final do ano que vem, onde o PIS e COFINS desaparecem. Então o PIS e COFINS, que são os tributos federais, no final do ano que vem eles já somem e entra a CBS no lugar. O IBS, que veio para substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, ele só começa a entrar na engrenagem de uma forma maior em 29. Então ele começa 29, 30, 31 e 32, ele aumentando e o ICMS e o ISS diminuindo. Então essa transição é como se fosse uma balança, né? Nos novos tributos vão entrando devagarzinho, aumentando as alíquotas, e os velhos tributos vão abaixando as alíquotas, porque a promessa, assim, de quem pensou na reforma tributária, nunca houve uma promessa de redução de carga tributária. É bom que isso claro, porque as pessoas acham que a reforma tributária veio para desonerar, e essa promessa nunca existiu. A promessa da reforma tributária era manter a carga tributária, manter pelo menos, e simplificar o procedimento. Porque o que muito causa perturbação no empresário, em quem mexe com isso, é a complexidade. O Brasil é considerado atualmente a maior complexidade tributária do planeta. Um título bonito. Bonito, né? Campeão, né? Campeão do mundo de complexidade. Pelo menos isso. Pra você ter ideia, Cassim, em média no Brasil, os empresários gastam 1.500 horas por ano trabalhando com tributo. Pensando em como planejar, levantando informações, pagando 1.500 horas por ano. Essa é a média já levantada oficial. Sabe quanto que um país desenvolvido gasta por ano? De 200 a 300 horas. Então a gente está falando que o Brasil gasta 5 vezes mais tempo pensando em como pagar tributo e pagando do que os países desenvolvidos. E a gente sabe muito bem que empresário tem que gastar seu tempo para movimentar o seu negócio. Não gastar um tempo enorme desse pensando em como pagar tributo, como obedecer às regras tributárias, porque isso aí deveria ser um pensamento secundário. Sim, mas aquilo que jocosamente chamam de manicômio tributário e que é verdadeiro, eu não sei como é que surgiu isso daí, por que é que se complicou tanto. Só para dar um exemplo, eu me lembro do bombom sonho de valsa. Ele tinha um tipo de embalagem que ele vinha com as 2 orelhinhas torcidas e tal. Daquele formato, ele era classificado como um tipo de produto. Sim. Tanto é que a fábrica botou ele numa embalagem prensada agora. Sim. Entendeu? Com essa embalagem prensada, ele passou para uma outra categoria de produto que é menos tributado. Olha a maluquice. Ele deixou de ser bombom e passou a ser bolacha waffle. Aí, pela classificação do produto, a fabricação de uma bolacha waffle é menos tributada do que um bombom. Então, por exemplo, o McDonald's, ele não vende sorvete, ele vende sobremesa. Porque se ele vender sorvete, ele tem uma certa tributação. Se ele vender sobremesa, aí ele tem uma outra tributação. Então, é tanta nomenclatura, Cassim, é tanta brecha, é tanta invenção de moda, que chegou num sistema, num patamar de tributação que ganhou esse apelido carinhoso de manicômio, porque de fato as pessoas, assim, enlouquecem para acompanhar. Para você ter uma ideia, saiu um estudo recentemente que disse que em média no Brasil, acontecem 50 mudanças legislativas tributárias por dia. Por dia. Se a gente considerar todos os tributos federais, estaduais e municipais, a média é de 50 modificações todo dia na legislação brasileira. Isso ocorre em algum outro país? Assim, tem nessa magnitude que o Brasil está, não. O Brasil é campeão disparado, pode se orgulhar disso, porque é medalha de ouro nessa complicação aí. Você disse agora há pouco numa resposta que, na verdade, a promessa não era diminuir a carga tributária, como não vai. Mas a carga tributária, ela existe deste tamanho porque o governo tem uma dívida que nem bate, é muito maior do que a carga tributária. Sim. Entendeu? Tanto é que ele está endividado para poder bancar os seus gastos.
se houvesse um empenho da sociedade forçando o governo a reduzir gastos, reduzir do executivo, do legislativo, do Ministério Público e do judiciário, fazendo com que eles entrassem numa realidade, é claro que essa carga tributária não precisaria ser desse tamanho. Claro, eu sempre entro em algumas discussões aí quando a gente está conversando com pessoas do lado do fisco, porque existe aí um discurso de justiça fiscal, né? Onde se tenta mudar a cultura do brasileiro para diminuir sonegação. E eu sempre digo o seguinte, é lógico que a sonegação fiscal é um crime, que tem que ser combatido, mas a ideia de injustiça fiscal no Brasil é pela falta de contraprestação, né? Porque assim, a principal fonte de receita de um governo, estadual, federal, municipal, é a arrecadação tributária. Ou dos outros governos não tem outra fonte tão considerável de dinheiro. O dinheiro vem do povo, o dinheiro vem das empresas. Com esse dinheiro é que ele vai custear segurança, saneamento básico, educação, e ele deveria custear isso de uma forma eficaz. Porque nós temos países de primeiro mundo, assim, que a carga tributária é até maior. Se a gente pegar a Suécia, a Noruega, a carga tributária chega a 45%, 50%. Mas eles têm uma contraprestação muito mais efetiva. A população lá não vai gastar com saúde, tem saúde de graça, tem educação de graça, tem previdência garantida, né? Tem um saneamento básico justo. Então, eu acho que a principal indignação do brasileiro é, além da carga tributária alta, a falta desse retorno. Porque esse dinheiro deveria voltar para a população de uma forma digna. Mas por que não volta? Porque, isso que você falou, a despesa da máquina pública é tão grande para poder bancar todo aquele sistema lá, que não deixa o dinheiro voltar e não deixa ser aplicado da forma como deveria. Então, o movimento da sociedade, que deveria ter começado há muito tempo, é o movimento pela redução da despesa governamental. Governamental entendido em todos os poderes, porque o que são nababescos os salários, os privilégios, né? Lá atrás o Collor falava em Marajá, ele entrou também, não resolveu porcaria nenhuma, mas a sociedade deveria plantar essa semente e começar um movimento nacional, internacional, interplanetário, para que houvesse redução do custo da máquina pública. Inclusive, a reforma tributária, a reforma administrativa começou a ser movimentada agora bem a passos de tartaruga, né? Mas todo mundo defende que essa reforma administrativa deveria ter sido antes da tributária. Porque primeiro você ajusta a casa, diminui o custo e depois você vê o quanto você tem que arrecadar para poder manter esse custo. E não fazer o inverso. Hoje em dia está trocando o pneu do carro, o carro em movimento, tentando baixar, aumentar a arrecadação, porque para tampar os buracos do dinheiro é muito, muito difícil, e não se pensa em reduzir custo. Então, essa reforma administrativa, de revisão de salários, de cargos, isso é para ontem. Isso é para ontem. Isso não adianta ficar... Porque Arthur Laffer, que é um matemático, né, um matemático americano, já falava o seguinte, que o desafio de todo governo é achar um ponto de equilíbrio entre aumentar a carga tributária e manter a arrecadação. Porque é o seguinte, vou dar um exemplo muito prático. Se a carga tributária for zero, qual que vai ser a arrecadação? Zero, né? E se a carga tributária for 100%, quanto que vai ser a arrecadação? Zero também, porque ninguém vai trabalhar para pegar 100% do seu resultado e entregar para o governo. Então o Arthur Laffer falava, o ponto de equilíbrio é que é importante, porque se você aumentar demais, você desestimula as pessoas a empreender, a criar oportunidades e tudo isso. Então, mas acho que não estão considerando muito isso ultimamente não, viu? A reforma tributária que foi pensada pelo Paulo Guedes, ele chegou a montar um projeto da reforma tributária e ele falava em 250 cargos que existem hoje na máquina pública federal, ia ser reduzido para, acho que 22 cargos. Porque é muito maluco você ter no ministério o cara que é motorista, no outro ele não é motorista, lá é condutor de veículo automotor de 4 rodas, quer dizer, já é um outro salário. Né? Outra gratificação, já é outro sistema de recebimento, bonificações. Então, você tem benefícios que são incompatíveis com a receita de nós contribuintes. Como é que alguém que é o patrão pode ter benefícios menores do que aquele que é o prestador, né, de serviço para o público?
são os funcionários públicos. Não estou dizendo esses balabé que ganham até 5, 6, 8 mil reais, não. Toda vez que se fala em reforma tributária, em reforma administrativa, eles saem, servem de massa de manobra para que os marajás do serviço público não percam os benefícios. E a gente sabe bem, assim, que no Brasil, além da quantidade enorme de concursados, né, de concursos públicos que tem por aí, a gente tem uma quantidade exorbitante de comissionados. Que são utilizados como ferramentas políticas. A gente sabe muito bem disso, que era outra coisa que tinha que acabar. Entendeu? Cargo comissionado, ele só fomenta algum tipo de distribuição indevida de favores para poder ajudar alguém a cumprir algum tipo de promessa feita durante a campanha eleitoral e incha a máquina pública de uma forma absurda, porque esses comissionados também são muito bem remunerados. Então, eu não estou dizendo, não tem nada contra quem é comissionado. Estou dizendo que criar-lhe uma quantidade grande de pessoas que são concursadas e complementar esses cargos com comissionados para inchar ainda mais, aí não tem máquina. São cabos eleitorais, na verdade, pagos com nosso dinheiro. A Assembleia Legislativa de Goiás também tem um outro prêmio que não nos orgulha. Ela é a Assembleia Legislativa brasileira com o maior número de comissionados, mais de 5 mil comissionados. Olha bem, não nos orgulha, é um título... Mas por quê? É porque a Assembleia do Brasil inteiro, não é só daqui, elas recebem uma fatia do orçamento, um percentual. Como o gasto não aumenta, né, eles sempre têm dinheiro sobrando. Há pouco tempo, a Assembleia Legislativa de Goiás tinha em caixa mais de 400 milhões de reais. Tinha em caixa. Sim. Então é fácil, com tanto dinheiro sobrando, cria mais um benefício para o deputado, mais uma bonificação para um comissionado. Emendas diversas, né? Diversas, Diversas, que a gente sabe muito bem a função disso tudo aí. Então, precisa urgentemente de uma revisão administrativa para poder rever toda essa sistemática de remuneração que a gente tem no Brasil, porque essa é a maior válvula de escape que faz a água da caixa d'água não parar nunca. Não tem água que seja suficiente. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça tem mais de 400 parentes de juízes e desembargadores. Quer dizer, o que é proibido pela legislação, né? Com a regra do nepotismo valendo, mas deram um jeito de dar uma adaptada na legislação para que o nepotismo fosse caracterizado só quando houvesse envolvimento direto, né, do empregador e do empregado. Eles fazem cruzamento, né? Claro. Então, quando o amigo que contrata, você contrata o seu, você contrata o meu, e a gente faz esse favor mútuo aqui um para o outro. Então, é um absurdo. Nesse começo que vai complicar para os contadores, né? Muda alguma coisa para nós que pagamos o imposto na hora que compramos um serviço ou um produto? Acredito que o impacto, como a gente estava até conversando antes, dificilmente as empresas vão conseguir suportar essa carga tributária e vão acabar repassando isso para o consumidor final. Porque se a gente considerar toda uma cadeia de produção, a gente tem aí a indústria, distribuidores, atacadistas, varejo, até chegar na ponta que é o consumidor final. Alguns setores foram beneficiados com a reforma tributária, tá? Isso é bem verdade, a gente tem que falar isso, mas a grande maioria foi prejudicada e ainda está totalmente no escuro. Porque esse IVA que foi implementado no Brasil, né, que já existe hoje em mais de 170 países no mundo, não é invenção nossa, esse IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele vai ser cobrado em cima de cada parte que o componente da cadeia aumentar no seu produto. Então, esse IVA, que é a junção do IBS mais a CBS, ele ainda não tem uma alíquota definida, né? O governo está preparando aí um planejamento durante esses 7 anos para poder incrementar e definir essas alíquotas. Mas já existe uma suposição de que esse nosso IVA brasileiro aí vai ser em torno de 27%, 28%. Se ele chegar nesse patamar, ele já vai ser um dos maiores alíquotas do planeta. Já vai ser. Ele implementando desse jeito, a consequência é que ocorra um efeito cascata no produto ou no serviço. As pessoas vão acabar inserindo esse custo no preço final e esse preço final vai aumentar para o consumidor. Então, o consumidor, apesar de não ter que cumprir nenhuma obrigação agora, ele está bem arriscado aí a começar a sofrer no bolso alguns aumentos a partir do próximo ano já. Como é que vai ser o IVA para aqueles produtos de cadeias longas, ou seja,
da matéria-prima até o produto final são etapas muito maiores do que alguns outros produtos. Como é que vai ser o IVA nesses casos? Pois é, o cálculo do IVA ele é sempre realizado com o implemento da alíquota através do valor que foi agregado em cada cadeia. Então, um exemplo, a gente tem lá uma indústria de mesa. Essa indústria de mesa vende uma mesa pelo valor de R$100. Um exemplo. A hora que chega no distribuidor, ele vai pagar o IVA em cima de R$100. Então, se o IVA for ali 28%, a gente está falando aí de R$28 de IVA, né? Já destacado. O que é uma novidade, tá, Cassim? A tributação antiga era uma tributação por dentro. Por dentro, O ICMS sempre foi um tributo por dentro que ninguém nunca conseguiu entender e calcular certo, porque a alíquota, por exemplo, do ICMS de 19% nunca foi 19%. É 21, como ele era por dentro, 21 mais o 2% do Fundo de Pobreza, combate à pobreza, ele nunca foi essa alíquota, porque quando você calcula ele por dentro, imposto sobre imposto, ele acaba crescendo. O IVA tem esse diferencial, ele sempre vai ser um imposto por fora. Então, se determinado produto for 100, calculado o IVA de 28%, a gente está falando de R$28. Então, o produto final é 128. É bem claro, é por fora a tributação agora. Então, se o próximo da cadeia vender essa mesma mesa por R$200, ele não vai pagar sobre os 100 que a indústria pagou. Ele sempre vai pagar sobre essa diferença de 100 que ele agregou do valor. Então, ele agregou 100. Se o próximo da cadeia juntar mais 100, ele vai pagar só sobre os 100. Então, ou seja, cada integrante da cadeia produtiva paga o IVA só sobre aquele valor que ele agregou durante a sua venda ou o seu serviço, né? Sim, mas é até a produção da mesa, que você tem uma cadeia anterior, né? de trabalho e matérias-primas até chegar à mesa. Sim. E cada uma dessas etapas, elas também foram tributadas, não? Sim. Aí a gente tem, dependendo da matéria-prima, a reforma tributária ela concedeu alguns benefícios importantes. A gente tem ali para o setor agropecuário alguns créditos presumidos que para poder desonerar e impulsionar um pouco esse pequeno produtor rural. A gente tem ali alguns produtos in natura, madeira, coisas que não tem nenhum tipo de alteração, que a indústria recebe in natura também, já vai ter sua alíquota zerada, vai ser 100% de redução do IVA. Então, assim, vai ter que ser observado muito bem que produto é esse. Não existe uma regra geral para todo mundo. Pra você ter ideia, a promessa de simplificação da reforma, Cassim, ela chegou no Senado Federal e na Câmara muito enxuta. Vamos dizer assim, relativamente enxuta. Quando chegou lá, as bancadas políticas começaram a intervir para se criar exceções. Então, o pessoal do agronegócio foi lá, interviu, falou, diminui aqui para mim. A farmacêutica foi lá, interviu, diminui para mim. E foram criando ramificações diferenciadas. Então, aquilo que era para ser simples, aquilo que era para ser uniforme, que era para ser, vamos ter o menos de exceção possível, a gente já tem hoje na legislação atual quase mais de 50 sistemas diferenciados. Mais de 50. Dentro da reforma. Dentro já da reforma. Era para ser simples, já criaram mais de 50 regimes diferenciados específicos para poder atender às necessidades do agronegócio, da farmacêutica, da cesta básica. Aí a gente tem inúmeras variações que vão variar a alíquota aí de 30%, 60% e até 100% de benefício. Tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é o cashback, o retorno de parte do imposto que é pago sobre alguns produtos. Sim. Essa é a primeira dúvida. Depois eu pergunto a segunda. Como é que vai funcionar isso, esse retorno ou o cashback? O cashback, ele é vamos dizer assim, uma realização, porque o sistema tributário de consumo no Brasil, ele nunca conseguiu ser justo. O que é a questão de injustiça no sistema tributário sobre o consumo? A gente quer dizer o seguinte, que um saco de arroz, ele custa os mesmos R$10 para o pobre e os mesmos R$10 para o rico. Então, no consumo, a gente não consegue diferenciar e ser justo. A gente não consegue cobrar tributo maior de quem ganha mais e menor de quem ganha menos. Então, uma forma de devolver para a população de baixa renda esse tributo que foi cobrado de forma indevida é o cashback. Cashback é uma promessa de devolução para a população de baixa renda que vão ter que se enquadrar em determinados requisitos. Tá? Isso é bem importante, porque a pessoa, então eu sou baixa renda, como é que eu ganho pouco, eu vou receber de volta? Não, a lei ela já criou ali um monte de requisitos que a pessoa tem que preencher. O principal deles, Cassim, é que a renda per capita familiar tem que ser de meio salário mínimo. Então, ou seja, se a gente tiver ali 4 pessoas numa família, a renda per capita média dessa família tem que ser meio salário mínimo.
Se juntar todas as rendas dali e passar de meio salário mínimo por cabeça, por pessoa, ela já não pode ter Mas o como é cashback. que ela vai contar lá no supermercado que ela integra essa categoria de renda para poder ser beneficiada? Não, aí que tá. A devolução do cashback ela é depois. Lá no supermercado, ela vai pagar naturalmente pelo valor arroz, feijão, ela vai fazer o pagamento integral da sua compra. Depois que ela tiver todos esses gastos, principalmente com botijão de gás, energia elétrica, ela vai juntar esses comprovantes de pagamento, tá? Já nota fiscais, tudo isso, e vai entrar com um processo de restituição. Entra com o processo? Sim. Isso aí ela vai ter que comprovar, né? Não é um processo administrativo, mas ela tem que se cadastrar num processo para ela apresentar tudo aquilo que ela gastou mensalmente para ter isso de volta. Alguns produtos ela vai ter 100% de CBS de volta, mas a grande maioria, a devolução é apenas de 20% desses tributos. Então ela não vai pegar tudo de volta. A ideia é que ela pegue aí 20% da maioria dos produtos, que ela tá, desde que ela cumpra os requisitos e esteja cadastrada ali mensalmente. É muita burocracia, ninguém vai entrar com isso não. Geralmente quem está de baixa renda são pessoas que estão correndo com a vida, pegando 2, 3 ônibus para poder ganhar um dinheirinho para comprar um arroz com feijão. Vai ter que juntar todas as notas para apresentar, fazer um processo para receber. Mais uma burocracia criada, que no papel é lindo, mas que na prática não funciona. Não é funcional. Eu vi agora, semana passada, o presidente da República liberou 6 bilhões em emendas parlamentares, rapidamente, porque ele queria ver aprovada essa mudança no desconto do imposto de renda. Quer dizer, olha bem, para beneficiar aqueles que nos representam, a coisa é rápida. Libera 6 bilhões em emendas para eles, eles fazem o que quiser com esse dinheiro. Mas quando é para o pobre receber de volta um pedacinho daquilo que ele pagou em imposto, é complicado, né? E olha que interessante, cara, assim, nessa votação que você disse aí da questão do imposto de renda, aconteceu agora recentemente, né? Que é o projeto de lei 1087, de autoria do Poder Executivo, né? O Poder Executivo que propôs isso para a Câmara lá, para poder ter a isenção dos 5 mil, tal coisa. Você sabe que aconteceu uma coisa que não acontece há muito tempo. O projeto de lei foi acolhido por unanimidade. Unanimidade. Se você pensar que 530 deputados votaram todos a favor disso, sem ter uma discussão criteriosa, porque ali ninguém é contra esse aumento da isenção, então eu acho justo isso, mas tiveram outras coisas que foram embutidas ali, meio rabo ali para poder passar embutido na lei, mas assim, unanimidade. A Câmara dos Deputados acolheu a projeto de lei. Com 6 bilhões de reais lubrificando a boa vontade deles, João. Ajudando essa força, quem que não vai, né? Força dessa daí. Eles só repassam a bomba, né? Agora vai pro Senado, é como se assim, a gente não tem nada a ver com isso aqui não. Vamos aprovar aqui, mesmo porque ano que vem é ano eleitoral. A gente não quer ficar com a imagem manchada, porque ano que vem usam isso aqui contra mim. Ó, deputado tal... Votou contra. O justo seria corrigir a tabela de desconto, né? Sim. Ele atingiria toda a cadeia de contribuintes. O justo mesmo, na verdade, seria aumentar essa progressividade do imposto de renda. Porque assim, a ideia de que quem ganha mais paga mais, ela é justa, ela faz parte da capacidade contributiva, sabe? Faz parte de uma ideia de justiça fiscal. O problema do Brasil é que o intervalo entre essas tabelas é muito curto, é muito curtinho. A gente tem a diferença ali de 7% a 27,5%, o correto seria escalonar isso, criar uma faixa ali de 5, 15, 20, 100 mil, porque aí realmente você cria situações diferentes para pessoas diferentes sociais. No Brasil não, eles achatam essa tabela progressiva e, ou seja, tretou, relou, você está pagando 27,5% de imposto de renda. Não muda uma tabela para também não beneficiar quem está lá na ponta, né? Quer dizer, imaginando que vai tributar menos lá na ponta, fala, não, então vamos deixar desse jeito. Aí começa a cometer injustiça. Porque esse que foi beneficiado agora, e é bom que seja mesmo, sim, ele vai continuar, ele vai pagar mais. Sim. Vai pagar mais, não imposto, ele vai pagar mais, porque de alguma forma isso entra no custo de quem vai... O governo vai ter que arrecadar mais, arrecadando mais, tirando de alguém, esse alguém vai colocar no produto que o beneficiado, com a isenção do imposto, vai pagar. Com certeza. A população de alta renda,
ela está muito ligada ao setor produtivo, quase que indiretamente, né? Então, se ela está ligada ao setor produtivo, essa renda que ela recebe alta aí por ano, ela está ligada a algum tipo de operação comercial, algum tipo de operação empresarial, que só existe porque ela faz parte dessa cadeia toda. Se essa pessoa da ponta de alta renda começa a ser onerada muito, ela vai achar uma forma de poder aumentar ou manter esse repasse dela, distribuindo esse custo de volta para a cadeia. E a ponta da cadeia quem é? Sempre o consumidor final, nós que compramos e pagamos pelas coisas. Eu disse que tinha duas questões intrigantes na reforma. Essa primeira foi o cashback e o segundo é o conselho tributário, que vai ser formado pelo governo federal, pelos governos estaduais, 27 representantes e 27 representantes dos municípios. Qual vai ser a função desse conselho? O que acontece? Nesses dois novos tributos aí, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela é de competência exclusiva da União. Então, a Receita Federal vai tomar conta sozinha dela. CBS é por conta da Receita. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a junção do imposto estadual e municipal, ele vai ser, na teoria, de competência dos estados e municípios. Mas como a gente está falando aí de 27 estados e mais de 5.300 municípios, eles criaram essa figura do comitê gestor. Então, o comitê gestor, que é agora esse quarto poder, que de fato assim, é uma inovação absoluta, a gente não tem nenhum outro país que criou um comitê com tanta força igual esse comitê vai ter. Esse comitê gestor ele vai ter a responsabilidade de poder pegar toda essa arrecadação do IBS nacional e redistribuir para os estados e municípios. Tá? Então, o comitê gestor, que vai ser composto por 27 representantes de estado, ou seja, um por estado, tá? E 27 representantes de municípios. E aí tem um grande problema, porque a gente tem 5.000 e tantos municípios. Como é que a gente vai resumir 5.000 e tantos municípios e 27? Eleger 27. Olha a forma como eles arremataram essa dinâmica aí. Desses 27, 14 vai ser por eleição direta. Ou seja, cada município vai ter um voto e vão eleger lá 14 representantes. Os outros 13 vão ser por eleições indiretas, considerando volume populacional. Quando você considera volume populacional, Cassim, você acaba tendenciando as tomadas de decisões para grandes centros. Né? Se eu tenho mais municípios em São Paulo, Minas, eu tenho menos municípios nos estados como Amazonas, Pará, Maranhão, tenho quantidade de municípios menores. Então a tendência de locais com mais municípios é que tenham mais representantes nesse comitê. Logo, a decisão do comitê vai tendenciosamente beneficiar essas cidades maiores. Porque quem vai estar representando os municípios lá são eles lá, membros dos grandes municípios. Dificilmente a gente vai ter representante. Eles criaram algumas válvulas lá para poder criar uma alternância no poder. A cada 4 anos, um representante é do estado, o outro é do município. Mas é esse comitê gestor que vai ter que fazer essa fiscalização geral. Mas a distribuição do imposto arrecadado com esse título, né, que é o IVA e o IBS, né? O IBS é estadual e municipal e o CBS federal. Então, o imposto arrecadado, o volume, a distribuição vai ser decidida por esse comitê gestor? Não é muito bem decidida. Na verdade, ele vai ter que sempre mandar para onde o produto ou serviço vai. Porque essa foi uma outra mudança aqui agora da reforma tributária. O resultado da arrecadação no sistema atual, Cassim, é assim, se eu produzir um serviço aqui ou um produto aqui em Goiás, o resultado da arrecadação fica em Goiás. Hoje é na origem do produto ou serviço. A reforma tributária inverteu essa jogada. Agora, o resultado da arrecadação vai pro destino. Então, o que ele vai observar? Independentemente de onde o produto ou serviço foi criado ou fabricado, vai importar para onde ele foi. Então, se eu fabrico um produto aqui em Goiás hoje e mando ele para São Paulo, o resultado da arrecadação dessa operação vai para São Paulo. Não fica em Goiás mais. Tá? Lógico que vai ter um período de transição, tá? Não vai ter um corte abrupto nisso, não. Eles criaram uma transição de quase 50 anos para poder alimentar as duas pontas. Mas o objetivo final é que o resultado dessa arrecadação sempre vá para o destino e não para a origem. Então, o comitê gestor vai observar. O resultado da operação de arrecadação foi para onde? Foi para a cidade tal, para o estado tal. Aí, esse resultado de arrecadação tem que ser destinado para lá. Então, vai pegar a parcela do IBS,
vai repartir ela entre o município de destino e para o estado de destino, sempre considerando para onde que foi a arrecadação. Quer dizer, os estados mais populosos, que consomem muito mais, já naturalmente serão os mais beneficiados, porque o imposto vai ser recolhido no destino. Quer dizer, então, é uma matemática simples, né? É óbvio. Onde tem mais gente, se consome mais. Você tem a cidade de São Paulo, ela tem mais gente do que o estado de Goiás todo. Só a cidade, não vamos falar do estado de São Paulo. Sim. Então, consequentemente, o que a gente produzir aqui for consumido lá, logo, nada disso vai se beneficiar o estado de Goiás. Não, na regra geral de transição, não. Ainda vai receber um pouquinho por causa dessa divisão inicial que vai ter, para não poder desonerar muito, mas o resultado final da reforma é que o resultado da arrecadação de tudo que é gerado na origem, no exemplo, Goiás, vai para São Paulo. Então, populacionalmente, a questão por densidade demográfica, onde tem mais gente, vai continuar tendo mais gente. Mais gente, né? Vai receber mais dinheiro, o estado que tem mais pessoas vai conseguir receber mais valor, o município que tem mais população vai continuar recebendo mais arrecadação e a tendência é isso aumentar cada vez mais e, por outro lado, esvaziar o pequeno centro. Essa injustiça que a reforma vai fazer, ela acaba inclusive com os incentivos fiscais que os estados têm para atrair indústria. Goiás, por exemplo, tem programas de incentivo há muito tempo e ajudou muito no aumento exponencial da arrecadação de tributos aqui por conta desses programas. Eles acabam também, né? Acabam. A reforma tributária, ela trouxe aí tão comemorada aqui do meu lado, do meu ponto de vista, é uma catástrofe, mas alguns comemoram o fim da guerra fiscal, que é a possibilidade dos estados e municípios concederem benefícios fiscais próprios. Não pode mais conceder benefício fiscal próprio, estado e município. Só que isso tira dos estados e municípios uma autonomia completa. Os estados e municípios não podem mais criar situações favoráveis para poder atrair. E aí a gente tem dois grandes desafios. A gente tem primeiro o desafio de trazer, o que já vai ser praticamente impossível, não vai conseguir trazer mais indústrias grandes para cá, porque não tem atrativo financeiro para isso. E o segundo maior desafio, manter. Porque eu posso não conseguir trazer mais, mas eu tenho que fazer de tudo para manter quem já está aqui. Porque a gente tem no interior de Goiás vários exemplos. A gente tem em Nerópolis, a Heinz, né? A gente tem a São Salvador em Itaberaí, né? Então a gente tem grandes indústrias localizadas aqui em Goiás, que o objetivo principal agora é tentar mantê-las aqui para não causar um efeito catastrófico de desemprego e de devastação populacional. Porque você levando uma indústria dessa, você leva mão de obra para lá também. O sujeito que trabalhava aqui, ele não tendo mais emprego naquilo que ele se especializou, ele vai buscar emprego numa outra cidade grande, né? Se São Paulo, tomando exemplo ainda de São Paulo, ele tem a maior arrecadação de tributos porque a arrecadação é proporcional ao consumo. Então ele vai consumir mais, logo ele vai ter muito mais dinheiro para investir em escola, em estrada, em hospital, em tudo. As pessoas que querem se dar bem na vida vão correr para esses estados. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, sim, onde o consumo é maior. Eles até criaram, Cassinha, é importante falar isso, eles criaram 2 fundos nessa reforma aí, que é para poder compensar essa perda, ou para poder tentar compensar. É o seguinte, eles criaram primeiro um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é o FNDR. Esse fundo é para o governo federal destinar dinheiro para esses estados e municípios que vão perder a arrecadação. Tá? Existe uma previsão aí de destinação de mais de 160 bilhões de reais, especificamente para esses municípios e estados que comprovadamente mostrar que perdeu a arrecadação. Então, olha, o estado de Goiás perdeu a arrecadação porque perdeu a possibilidade de benefício fiscal. Então, o estado de Goiás vai poder ser beneficiado com esse fundo. Uma parte desse dinheiro vem para cá. Aí a gente entra numa questão política, né? Porque a gente sabe muito bem como funciona o esquema. A distribuição desse fundo, como é que vai ser? Como é que funciona o esquema brasileiro de alternância, de pedir benção política, de submissão, né? Então, as regras não estão muito claras ainda quanto vai ser a distribuição disso. O meu receio é que isso se torne aí uma corrente política em que beneficie estados que sejam do mesmo partido, do mesmo lado político e prejudique ou dificulte muito isso para quem não for, né? E aí esse fundo ele é destinado para os estados e municípios. E a reforma criou um outro fundo, que é o Fundo de Benefícios Fiscais. Esse fundo já é para ajudar as empresas. Então, ou seja, a empresa que já está sediada aqui em Goiás, quando ela perdeu o benefício, a carga tributária dela dispara.
Se a carga tributária dela dispara, o preço dela também dispara e ela não consegue concorrer, por exemplo, com uma indústria que está lá em São Paulo. A reforma criou esse fundo para que essa indústria aqui em Goiás também receba uma parte de dinheiro para poder equiparar essa perda de carga. Então, assim, ó, a indústria que está aqui em Goiás, se ela comprovar que ela realmente teve perda com o fim do benefício fiscal, ela vai poder, durante um período, receber valores do governo federal para poder equiparar esse desequilíbrio. Mas é por um período, tá? Isso não vai ser eterno, então esses fundos que foram criados para ajudar tanto os entes públicos quanto as empresas, eles tendem a diminuir um pouco o impacto disso, mas sem regras claras estabelecidas ainda. Mas ainda continua sendo um manicômio fiscal. O que estão fazendo de embrólio aí para poder compensar o que era fácil. Cada estado definia a forma como atraía a empresa. Sempre a gente tem que lembrar que São Paulo se beneficiou de incentivos que deu ao longo da sua história. Sim. Os Estados Unidos se beneficiaram, estados lá internamente se beneficiaram de incentivos que hoje ainda existem. Alguns estados concedem benefícios para atrair empresas, como não? Então, os estados aqui que tiveram essa ideia de produzir programas de incentivo fiscal para atrair indústria, tudo bem, cada um faz o seu, a alíquota que quiser. Quer dizer, nós vamos criar um fundo e vai fazer aquilo. Paulo Guedes vai dizer, tem que ser mais Brasil e menos Brasília. Nós estamos fazendo mais Brasília e menos Brasil ainda. E a gente corre um risco enorme de ter aí 100 anos de industrialização retroagido. O risco agora é de desindustrialização dos pequenos e grandes centros, ou dos pequenos municípios e pequenos estados, né? Esse ano nós já estamos sentindo algum efeito desta reforma? Já. O que acontece? Esse ano já começou algumas adaptações menores em sistemas, porque assim, como a gente tem a partir de janeiro que começar a rodar, tá? O ano que vem sugere-se um pagamento de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Mas esse pagamento ele vai ser dispensado se a empresa cumprir com as obrigações acessórias. O que é obrigação acessória? É mandar as declarações, mandar as informações, ou seja, a ideia é que o ano que vem, se a empresa cumprir com as obrigações de informação, ela não tem que pagar nada. Mas como vai começar a rodar em janeiro já, assim, as empresas estão começando a fazer as adaptações sistêmicas para isso. Porque eu tenho que estar com a minha nota fiscal já ajustadinha, eu tenho que estar correndo atrás do meu sistema de controle de estoque, de crédito, que é os RPs que as empresas usam. Ela tem que começar a já estar adaptada esse ano, porque janeiro tem que estar valendo. Então, a correria que já está começando a aparecer agora é para ajuste interno. Apesar de ainda existir, assim, um alto índice de ignorância quanto à reforma. Sabe, eu que trabalho muito com isso, vejo e viajo muito por aí, o Brasil inteiro, a gente vê que, infelizmente, ainda é um percentual muito pequeno dos empresários que, de fato, entenderam a necessidade disso, que entenderam o que está acontecendo. Muita gente parece que está usando aquela metodologia do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, sabe? Rezando para não ser nada. Só que na hora que chegar em janeiro, vai ver que todo mundo entra no balaio. Inclusive as empresas do Simples. Que todo mundo está achando que está passando batido, mas a empresa do Simples vai ter uma mudança radical. Pois é, eu me lembro de comentários a respeito de especialistas no assunto, de que o Simples pagaria mais do que paga hoje. Empresas classificadas pelo regime do Simples vão ser mais tributadas? Não é que vai ser mais. O que vai acontecer com as empresas do Simples? O Simples Nacional vai continuar existindo, tá? Inclusive está tendo uma pauta agora no Congresso Nacional para tentar atualizar o teto do Simples Nacional, porque a gente está aí já há 8, 9 anos com esse teto congelado em 4.800, que é um absurdo, né? Hoje o Simples Nacional só continua no Simples se faturar até 4.800 para o federal e 3.600 para o estadual. Eles estão tentando criar lá um reajuste desse teto e inclusive colocar um reajuste automático, né? Vincular um IPCA, um índice aí, para poder ter essa correção, para não acontecer de novo. Mas o Simples vai continuar existindo na reforma. Vai acontecer a substituição dos tributos velhos pelos novos. Então hoje o Simples Nacional, quem está aí nos assistindo vai saber bem, ele paga tudo dentro de uma guia só. Então todo dia 20 ele vai apurar lá a PGDAS, o contador vai mandar a guia DAS para ele vai pagar todos os tributos que ele tem numa guia só. Vai continuar existindo essa sistemática. Ele vai substituir o PIS e COFINS pelo CBS, o ICMS e o ISS pelo IBS. Até aí tudo bem. O que vai mudar no Simples Nacional? É que foi criada agora
a figura do Simples Nacional híbrido. Híbrido? Híbrido. É uma nomenclatura que a gente deu para poder facilitar o entendimento. Porque assim, o Simples Nacional padrão é todos os tributos dentro do Simples. Surgiu a possibilidade agora do cara do Simples Nacional, da empresa do Simples Nacional, pagar o IBS e CBS por fora do Simples. Então ele vai poder optar, olha, eu vou continuar pagando dentro do Simples Nacional imposto de renda, contribuição patronal, mas eu vou querer pagar o IBS e CBS por fora. Mas por quê? Qual que é a lógica disso? Por que ele vai querer pagar por fora, sendo que ele pode pagar por dentro e pagar menos? Tudo vai depender de quem é o cliente da empresa do Simples. Porque se essa pessoa da empresa do Simples estiver vendendo só para pessoa física, ele não vai repassar muito crédito. Então não vai fazer diferença o IBS e CBS. Agora, se essa empresa do Simples tiver como cliente outras pessoas jurídicas, quem comprar dela vai querer comprar e tomar crédito dessa compra. Essa vai ser a grande sacada. Porque um exemplo bem prático, e isso vai valer muito para indústrias do Simples. Se eu comprar de uma indústria do Simples um produto de R$1.000, se ela tiver no Simples padrão, eu vou tomar um crédito de R$2, R$3. Desculpa, de R$20 a R$30, que é 2, 3%. Se eu comprar de uma indústria do Simples que estiver pagando IBS e CBS por fora, eu vou tomar um crédito de 27 a 28%. Se for o mesmo preço do produto, a hora que eu pago R$1.000, volta 270, R$300 para mim. Se eu comprar de uma empresa do Simples padrão, volta 20, R$30. Então, se o preço for o mesmo, eu vou comprar de quem? Vou comprar da que está pagando IBS e CBS por fora. Sim, mas dentro da minha ignorância aqui ainda, o Simples ele tem um teto de receita. Sim. Então pode ser do Simples quem ganha 4.800 no ano. 4.800. Como é que eu vou vender? Logo vou deixar de ser Simples, porque se eu começar a vender produtos mais caros para empresas que querem tomar crédito tributário, logo essa empresa que é do Simples, ela vai ter uma arrecadação que ultrapassa o teto. Com certeza. Eu costumo falar o seguinte, assim, terminar com o Simples Nacional seria uma medida muito antipopular. Duvido que tem um político que tem coragem de submeter um trem desse, mesmo porque hoje 90% das empresas do Brasil são do Simples Nacional. Então, qual que é a ideia? Já viu aquela brincadeira de fazer a vaca parir? Vamos fazer a vaca parir? Vamos espremer, até não dar mais o cara pular para fora? A ideia central do Simples, da minha concepção, é essa. Não vamos aumentar o teto. Tá 4.800.000 já há 7, 8 anos. A própria valorização da moeda já complicou isso aí. Porque um produto que era vendido a R$100 há 8 anos atrás não é o mesmo R$100 de hoje. Então, e quando você cria essa figura do Simples Nacional híbrido, onde ele vai pagar IBS e CBS por fora e vai repassar o preço desse produto, lógico, a sua receita aumenta. A sua receita aumentando, a possibilidade dele ficar dentro do Simples também fica comprometida. Né? E logo ele rompe o teto. Logo, ele, além dele pagar IBS e CBS por fora, ele vai ter que pagar tudo por fora. Imposto de renda, contribuição e inclusive contribuição patronal. Porque você sabia que tem muitas empresas no Brasil hoje, eu vou te falar assim, com um percentual enorme, que só estão no Simples por causa da contribuição patronal. Porque quando você paga contribuição patronal sobre a folha fora do Simples, é 28%. 28%. Uma empresa que está no lucro real e presumido, quando ela paga sua folha de salário lá, se ela não estiver no Simples, ela paga 28% sobre a folha de salário. Quando ela está no Simples Nacional, ela vai pagar ali em torno de 3%, 4%. Mas porque essa também, na minha visão, é uma aberração. Pagar imposto sobre folha de salário, que é um benefício social, ou seja, eu gero emprego, quanto mais emprego eu gero, maior é a minha folha e mais imposto eu pago. E não é só sobre a folha, sobre o salário, a gente tem o desconto que tira do empregado. Sim. E a contribuição patronal, que é do empregador. Então, ou seja, sobre a remuneração do empregado, a gente tem ali duas retiradas. Tira uma parte do empregado e outra parte do empregador. E é daí que vem essa tendência, assim, de pejotização. Hoje em dia tem muita pejotização. As pessoas estão trabalhando como PJ, ao invés de ser seletista, carteira assinada, justamente porque o cara que é, logicamente não é uma regra, mas o cara que é às vezes PJ, no bolso dele chega mais dinheiro. Porque a empresa pode pagar mais para ele, porque não vai ter que pagar a contribuição patronal de 28%. Ele não tem a dedução da parte do empregado. Então, em muitas situações, o PJ que recebe essa remuneração ganha mais do que o seletista.
por causa da ausência dessas retiradas do bolo. Bom, tudo que eu ouvi aqui, ficou claro que não vamos ter uma simplificação. Não. O Brasil, na sua parte tributária, vai continuar muito complexo. Vai continuar complexo e vai exigir uma atenção maior. Aquilo que já merecia uma dedicação boa de planejamento, de estudo, porque a carga tributária é muito alta e quando se ignora isso, é justamente a sua margem. Eu vejo muitos empresários falando, eu não estou alcançando um resultado, eu não estou conseguindo ter um lucro. É porque você não está observando, às vezes, os detalhes da tributação, que até poderiam te beneficiar, porque esse manicômio, Cassim, ele tem sim algumas brechas, sabe? É tanta lei, e assim, quem faz as leis também quer beneficiar alguém. A gente sabe bem que essas leis são feitas no Brasil, elas têm ali nos seus parágrafos, incisos ali, algumas coisas que beneficiam, só não são divulgadas. Então, quem está realmente entrando nisso e quer entender, tem que conversar com a contabilidade, tem que ver qual que é o melhor regime, tem que bater um papo lá, fazer um planejamento, porque ainda mais com essa reforma agora, se você entrar nessa de se deixar levar, provavelmente o seu negócio não vai suportar essa mudança. Nós comentamos a respeito da carga tributária, porque tem que bancar o custo do Estado. Custo Brasil, né? Esse benefício de subir para 5 mil o piso para isenção do imposto de renda, o governo já aumentou, dobrou o valor do imposto sobre operações financeiras, o EF, vai também, a partir do ano que vem, tributar letras de crédito, tanto letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrícola, que tudo aquilo que é usado para incentivar a indústria. Sim. Quer dizer, isso é uma forma do governo aumentar a arrecadação, mas ele encarece o crédito, né? Mais uma vez, é uma medida populista, né? Né? A gente sabe bem que, assim, que foi uma promessa, e aqui eu não estou tendo nenhum tipo de tendência partidária, mas foi uma promessa política do atual governo de que ele ia diminuir o imposto de renda das pessoas que ganham menos. Tá. Ele está fazendo isso a custas de um aumento de quem ganha mais. Então, assim, ele está fazendo a famosa graça com o chapéu dos outros. Ele está tirando aqui do baixa renda, o que também eu acho que é justo, mas assim, para isso eu vou lá e aumento então de quem ganha mais. Ele vai começar a taxar agora dividendo e distribuição de lucro, né, que na minha opinião jurídica, é uma grande injustiça, uma inconstitucionalidade, porque quando uma empresa vende um produto ou serviço, assim, quando ele recebe por isso, ele já paga todos os tributos que ele tem que pagar ali. O que sobra para ele é o resultado do trabalho árduo ali, da atividade empresarial dele, é o resultado. Esse resultado vem da pessoa jurídica para a pessoa física como uma distribuição de lucro. Agora, com esse projeto de lei agora, se essa distribuição de lucro for maior que 50 mil, a distribuição já tem que taxar em 10%. Ou seja, essa receita que já foi onerada na cadeia toda ali, já passou por todo o pagamento de tributo, vai ser novamente tributada se a empresa distribuir para o seu dono esse dinheiro. Ele recebia 50 mil, usando esse valor mínimo aí, 50 mil, ele vai passar a receber 45. Agora a própria fonte, que é a empresa dele, é obrigada a reter 10% se a distribuição de lucro for maior que 50 mil. Doutor Daniel, é muita coisa para entender e é muita complicação para a gente continuar convivendo com isso. Um prazer enorme receber você aqui e aprender um pouquinho sobre o sistema maluco de tributação no Brasil. Assim, o prazer foi meu, eu estou à disposição, sempre que você precisar entender um pouco mais sobre essa loucura aqui, pode me chamar que eu vou fazer questão de estar aqui tentando transmitir de uma forma mais simples para a população, para o empresário entender essa mudança, porque não adianta. Achando bom, achando ruim, todo mundo tem que estar preparado para isso. Então, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo esses pontos. Vamos recorrer aos seus conhecimentos tributários mais vezes, tenha certeza. Foi muito bom ter você com a gente aqui, contando tanta novidade, explicando tão bem o que vem pela frente. Conta sempre comigo. Prazer estar aqui. Se você acompanhou, é claro que você aprendeu um pouquinho daquilo que nós já começamos a viver com a reforma tributária, que vai continuar junto com a gente, sendo implantada por longos anos e afetando a vida de todos nós. Por favor, se inscreva no canal, não custa nada, é rápido. Compartilhe, comente, isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. E até o próximo Pode Tudo.
Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.